Amém. Quando nós pedimos que o Senhor faça morada em nós, nós precisamos compreender que esta é uma verdade que ela vai trabalhar dentro do nosso coração de uma forma a nos fazer abrir o coração para podermos permitir esta experiência. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3:20. O que esse texto em Apocalipse 3:20 fala ao seu coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O que esse texto diz ao seu coração? Não adianta cutucar a pessoa do lado e falar, está vendo? Abra a porta do coração, pecador. Interessante, né? Olha o que o texto diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, ao contrário do que muitas vezes a gente usa e aborda numa tentativa de pegar só as palavras, e aí a gente chega para uma pessoa que não conhece Jesus e diz a ela, olha meu irmão não, porque não conhece Jesus ainda, então não é irmão de fé, mas olha meu querido, minha querida, Jesus hoje está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar na sua vida. É válido, claro que é válido. Conversando com alguém essa semana, a gente estava falando sobre a penetração da palavra de Deus na vida das pessoas. E o próprio Paulo fala que se alguém prega por porfia, por ganância, mas se ele prega, o motivo, a motivação dele pode estar toda estrupiada, mas a palavra que sai dos seus lábios, a palavra que é lida, ela vai produzir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas essa palavra aqui, pegando na hermenêutica, na regrinha de interpretação, pegando no contexto, se você olhar um pouquinho para trás desse texto, você vai ver que esse texto está escrito para uma igreja. Para uma igreja. Então esta igreja, a igreja de Laodiceia, é o destinatário desta carta que foi escrita para a igreja, e essa carta traz essa expressão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está fora da igreja. Mas como assim, pastor? A igreja, o corpo de Cristo, Jesus está fora? Sim. Jesus, a presença dele junto de nós, ela não é uma presença que faça um efeito por osmose. O que é isso? É quando eu encosto na outra pessoa, ou encosto numa coisa, e aquilo transmite para mim pelo contato alguma coisa. Isso é mais contágio, né? Isso acontece mais em doença, né? Mas a presença de Jesus conosco
não pode e não deve ser olhada por aí. Essa presença, ela tem que ser algo consciente. Nós temos que compreender que Jesus está presente conosco, e aí darmos a Ele o lugar. Não cantamos isso? Vem e toma o seu lugar. Esse toma, às vezes, ele dá uma conotação do tipo, dá o meu lugar aí, né? O tomar. Não, mas é o assente-se no seu lugar. O trono é dele. Mas muitas vezes, por algumas situações da nossa leitura em relação ao que Deus faz, ao que Deus representa, nós acabamos tirando Jesus do centro e do controle. Porque quando Jesus não está no controle, aí o refrão da música, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, é para reforçar que Deus está no controle. Porque a presença de Jesus, por presença, não vai trazer o efeito de controle. Ele estava num barco, e o barco tomando onda para tudo quanto é lado. Já contei para os irmãos aqui uma foto que eu vi lá em Laguna, onde mora a família do meu cunhado, uma foto linda na casa do irmão, do Paulo. Eu falei, rapaz, que legal, o cara está usando o helicóptero agora para tirar foto? Não, ele tirou da terra. Eu falei, como ele tirou da terra se a foto está assim, de cima? Não, é que o barco pegou uma onda e fez assim e voltou. Eu falei, rapaz, eu tinha morrido nessa virada aí. Me lembrou um pouco os nossos pescadores em Bira. Um grupo da igreja aí animado, saíram para uma pesca, pegaram uma minhoca. Uma minhoca. Agora, o que passaram mal na viagem foi complicado. Mas essa foto, ela é impressionante quando você sabe que o cara tirou na horizontal, porque o barco virou quase que em 90 graus e depois voltou para o lado certo. Jesus estava num barco, e esse barco sendo surrado, e os pescadores experientes com medo. E aí um perdeu a paciência e foi lá e cutucou Jesus. Falei, não se importa aí que a gente está morrendo? Aí Jesus despertou, Jairo Carlos, Jesus Cristo, eu herdei assim essa tranquilidade. Jesus estava dormindo na hora da tempestade. É claro que ele estava dormindo. Ele é o Senhor. E a hora que ele desperta, ele se levanta, manda o mar se acalmar, manda o vento parar, aquela coisa, eu quero descansar, quieto vento, quieto mar. E aí as pessoas no barco, nossa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uai, quem é esse? É Jesus, aquele que eles pediram que tomasse uma providência para que o temor deles fosse sanado. Nós precisamos abrir as portas do nosso coração para que Jesus assuma o controle. Jesus não quer andar de carona na sua vida. Ele quer conduzir a sua vida. O que levou essa igreja a experimentar essa situação de ter Cristo fora dela? Talvez situações históricas que, ao lermos historicamente as experiências vividas pela igreja de Laodiceia, a gente vai perceber que eles assumiram uma atitude um tanto quanto comodista. Eles se acomodaram numa situação e foram perdendo algumas características importantes. Existe um livro do Jorge Barna chamado A Síndrome da Chaleira,
arranha-chaleira, uma coisa assim, que o camarada ele parte do princípio que ele pega uma água da lagoa, da rã número 1, e coloca numa panela e põe a rãzinha lá dentro. E aí ele começa a esquentar aquela água. A rã não sai de lá e morre. Aí eles pegam a água daquela lagoa, só que põe uma rã que não era daquela lagoa. Aí põe uma outra rã dentro. Quando a água começa a aquecer, que o ambiente muda, ela pula fora. Uma se acomoda no meio ambiente e morre. E a outra, ao perceber alguma mudança, ela salta. Nós precisamos tomar cuidado, porque se entrarmos num ritmo de uma acomodação pessoal, isso se aplica em tudo na nossa vida, numa acomodação pessoal, numa acomodação acadêmica, numa acomodação emocional e também espiritual, nós vamos sentir que nós vamos ficar aquém. A igreja que recebe essa carta, ela recebe algumas palavras que foram complicadas. Vamos ao verso 14, do capítulo 3 ainda de Apocalipse. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Aí está vendo? A filha do Digão me chama de Amém. Então, ela leu esse texto aqui. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, porque és morno, e nem quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí a frase: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aí eu entro. Jesus está deixando claro que essa situação de comodidade não é bom, não é saudável. Nós temos sempre que buscar aperfeiçoar. Ontem, no culto da juventude, o conceito foi: busque ao Senhor em primeiro lugar. Isso é atitude de mudança. E hoje o conceito é este: abra a porta e permita que Jesus entre na sua vida e tome conta do que precisa ser tomado conta. Que nós possamos deixar o Senhor assumir o controle e não só permitirmos que Ele vá de carona com a gente. Porque carona não é assim. Carona você fica sujeito ao caminho da pessoa. Você vai de carona, você vai passar por onde? Eu vou passar por tal lugar. Então, aí você vai junto. Agora, quando a pessoa está no controle, é diferente. O que Jesus quer da igreja de Cristo hoje é que ela o busque, e essa busca vai refletir no abrir a porta e permitir que ele volte para dentro e assuma o controle do que tem que assumir. E é interessante observarmos que este abrir a porta e a permissão de que Jesus entre é o que vai gerar comunhão entre eu e o Cristo que eu adoro. Eu entrarei e cearei com Ele, e Ele ceará comigo.
Então, amados, nós temos que estar com a nossa atenção voltada para perceber se nós estamos permitindo o controle absoluto, o controle verdadeiro, o controle real, sincero de Jesus sobre o nosso viver. A igreja de Laodiceia não deixou mais. A igreja de Laodiceia, o texto mostra uma leitura errada a respeito de si. A igreja diz: eu não preciso de nada, eu estou bem, tranquilo. Será que é? Não. É uma falsa sensação de que está tudo bem. E aí o que é interessante, e esse detalhe eu quero ressaltar com os irmãos, o verso 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Jesus ressalta que esta visão de si, ela é uma visão errada. E a sequência do texto diz: você nem sabe que é infeliz. Mas a igreja achava que não precisava de nada. Como não precisa de nada, ela não busca ao Senhor Jesus. Então a falsa sensação de bem-estar, ela leva o indivíduo aqui de Laodiceia, ela leva essa igreja a achar que porque não precisa, não deve empreender busca. Pastor Sérgio Caetano pregou na quarta-feira, e na sua mensagem ele disse: a bênção da oração não está nos resultados que nós obtivemos ou que nós obteremos da oração. A bênção maior dela é aquele momento da oração. O estar junto do Senhor é o que efetivamente enriquece o coração. A resposta, sim ou não, vem depois. E aí vai agregar alegria ou agregar consciência, e aí dependendo da solução que o Senhor tiver para o nosso problema. Mas a bênção da comunhão, a bênção da oração, é a comunhão que é produzida no momento em que se ora. E aí, hoje, o Senhor diz: me colocaram para fora. Me colocaram para fora. Igreja de Laodiceia, me colocaram, eu estou do lado de fora. E por que eu estou do lado de fora? Porque eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou rico, estou abastado. E porque eu estou bem, eu não preciso. Este é o perigo. E é isso que afastou o coração da igreja do Cristo que deu a vida por ela. Você não pode caminhar numa direção sem perceber que a presença de Jesus é fundamental. Não só nos momentos do sufoco, porque o Senhor não pode ser visto como um pronto socorro espiritual. Você fica mal, corre, dobra o joelho, ora, participa de todas as campanhas de oração da igreja, ora na quarta, ora na quinta, domingo de manhã, se bobear, chega mais cedo no culto, dobra o joelho aqui na frente e tal, porque você está numa agonia grande. Aí quando você está rico e abastado, chega atrasado no culto, vem quando quer: hoje eu não estou afim, vou ver pela internet. A internet está sendo bênção na vida de muita gente aqui na nossa igreja. Pessoas que estão no leito de dor, pessoas que estão numa situação desfavorável, acessam ali e acompanham. E vão dando feedback para o nosso pessoal da mesa. Agora a gente tem que tomar cuidado com isso. A igreja precisa
sentir a necessidade de buscar ao Senhor com prioridade em todo o tempo, a todo momento, não só nos momentos em que nós não nos sentirmos ricos e abastados. É triste, às vezes, a gente conviver com pessoas que, quando tem uma necessidade de emprego, pastor, olha para eu arrumar um emprego, pastor, tá, e a gente ora, a igreja vai junto. Aí a pessoa arruma um emprego, a pessoa some da igreja. E aí, cansado, trabalho muito, tal. E aí a bênção do trabalho dela começa a tornar rica e abastada. Não é nenhuma conotação às pessoas que têm uma condição financeira melhor aqui na igreja. Eu estou usando o exemplo da igreja de Laodiceia. Aí a pessoa se sente rica e abastada e relaxa e fica por ali. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você o veja como Deus provedor. Amém? A igreja precisa olhar para o Senhor como o seu provedor de vida. O ar que eu respiro, o alimento que eu como, a água que eu bebo. Nós precisamos olhar para Cristo com essa dependência. Porque no momento em que nos sentirmos independentes dele, aí a gente começa a acumular as dificuldades, e quando a gente perceber, a gente vai ouvir o Senhor batendo, pedindo para entrar na sua vida. Amados, que a sua vida tenha sempre a porta aberta para o Senhor. Na boa, vamos arrancar essa porta, para que o Senhor esteja sempre dentro, sem que a gente o coloque para fora em nenhum momento. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Queria que você refletisse um pouco no seu jeito de ser. Queria que você pensasse um pouquinho e procurasse desenhar na sua vida esta cena de Jesus na porta, batendo, querendo entrar. E às vezes, dentro desta casinha, que está organizada, está arrumadinha, está tudo no lugar, a casinha rica e abastada, como o texto mostra que a igreja se via. Está faltando uma coisa para que essa situação seja perfeita. Está faltando a presença de Jesus. E o desafio que eu quero fazer a você nesta manhã é que você efetivamente vá e abra a porta para que o Senhor entre, para que você se sente com Ele, para que você dê a Ele o melhor lugar, e principalmente que você dê a Ele a chave, para que você não venha ser tentado a ir lá e trancar a porta para impedir que Ele entre. O Senhor quer estar mais e mais próximo de você. Para isso, Ele bate a porta, Ele pede para entrar, e o que Ele espera de nós? Que nós
ou busquemos em primeiro lugar. Busquemos a Ele, o seu reino, a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Pai Celeste, o teu povo está fazendo aí uma avaliação no seu jeito de ser. E nós queremos, ó Pai, sair dessa condição de não termos o Senhor no controle total da nossa vida. Queremos sair dessa condição e entrar numa condição de dependência absoluta do Senhor. Para isso, ó Pai, nós queremos nos comprometer com o Senhor em buscá-lo cada vez mais. Buscá-lo nas necessidades, mas também buscá-lo nos momentos de alegria, buscá-los nos momentos de euforia, buscá-los nos momentos em que estamos tranquilos, calmos, serenos, porque nós sabemos que tudo na nossa vida depende tão somente da Tua presença no nosso meio. Ó Pai, sabemos que muitas vezes abrimos brechas por onde acabamos empurrando o Senhor para fora. Mas hoje queremos ouvir a Tua repreensão, que diz no texto que o Senhor repreende aqueles que amam. Nós queremos ouvir a Tua voz, abrir a porta, dar ao Senhor o melhor lugar na nossa vida e olharmos para o Senhor, contemplando a Tua beleza, a Tua graça, para que possamos ser abençoados. E é no nome de Cristo que nós oramos, porque foi Ele que na cruz abriu o caminho para voltarmos à Tua presença. Mas para isso, precisamos tê-lo presente na nossa vida. Ajuda o Teu povo. É a oração que fazemos no nome dEle, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A vida cristã, ela tem equações que às vezes parecem muito simples e às vezes a gente quer complicar um pouco. Voltemos à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, ela mostrava uma coisa: um homem andando e pessoas andando junto com ele. Busque ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém?